Olá, irmãos e irmãs e amigos do YouTube. Boa noite, mesmo sendo de dia, mas já é 18 horas e 35 minutos. Estou no alto da montanha, como vocês podem ver. Aqui é o lugar da onde eu sempre venho gravar os vídeos. E nós vamos fazer uma leitura, vamos fazer uma oração e vamos falar sobre o assunto da palavra, né, de que sai da boca da gente. Nós vamos fazer uma oração, depois vamos ler na Bíblia. Ai, desculpe, eu fiquei uns dias sem produzir o vídeo, porque eu não estive bem. Quando a gente intercede pelas outras pessoas, o inimigo que está no mundo, ele tenta derrubar a gente. Então é isso, Jesus falou que ele ia dar condições para a gente combater o inimigo, mas que o caminho ia ser tortuoso, né? O caminho não ia ser fácil, não. Né? Do mesmo jeito que ele passou por problemas e dificuldades também, o inimigo tentando matar ele antecipadamente, e também a gente também passa por esses problemas e essas dificuldades. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, viemos a Ti, meu Pai. Peço a Ti perdão e misericórdia pelos meus erros, meus pecados, minhas falhas. Peço a Ti, Senhor, abençoe, meu Senhor, esse vídeo. Que esse vídeo, meu Senhor, possa, meu Senhor, abrir, meu Senhor, o entendimento de muitas pessoas e possa socorrer muitas pessoas, Senhor. Porque socorreu a mim, Senhor. Agradeço a Ti, meu Pai. Agradeço a Ti, meu Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura na Bíblia, que está no livro de Provérbios. Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. Se você não usa óculos, nem precisa, agradeça a Deus por isso. Livro de Provérbios, aqui está a Bíblia, capítulo 13 e versículo 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Vou ler de novo. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Bom, irmãos e irmãs, vamos ver quanto tempo nós temos. Ali no versículo bíblico, ali está dizendo que aquele que guarda a boca, ele livra a sua alma. Mas aquele que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. As pessoas costumam falar demais e falar o que não deve. Quando a palavra sai da boca, ela não retorna mais. Não tem como mais. Você falou, foi dito e já está registrado. Tudo que nós fazemos aqui tem um registro. Depois, uma hora, eu vou trazer para vocês aonde que estão esses registros. Está lá em Apocalipse. Está no livro da vida e no livro das obras. Obras más e obras boas. Então, tudo que nós produzimos, tudo que nós fazemos, estão sendo registrados. Aquele que guarda a boca, aquele que não fala de ninguém, não fala mal de ninguém, aquele que procura não ofender ninguém, esse livra a sua alma. Ele está livrando a própria alma dele, ele está socorrendo a vida dele diante ao nosso Deus, diante do nosso Senhor Jesus. Mas aquele que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. A língua, ela é uma espada afiada de 2 gumes. O gume é o corte da espada. Então a língua é como que ela fosse uma espada que corta dos 2 lados. Ela tanto pode ser usada para levantar, para fazer crescer, para ensinar, como também ela pode ser usada para derrubar, para ofender alguém, para determinar ruínas para uma pessoa e pode até matar. Muitas pessoas que ficaram em depressão por palavras que ouviram de outras pessoas e acabaram até mesmo se matando, até mesmo tirando a própria vida por causa de outras pessoas que ofenderam elas. É triste, irmão, mas a palavra, a boca da gente,
Se eu determinar algo de ruim para uma pessoa, e eu determinar só coisas ruins, eu estou plantando aquilo que eu vou receber. Eu vou receber lá na frente. Lá na frente eu vou receber tudo aquilo que eu plantei. Quando eu era mais novo, e também antes mesmo de eu conhecer a Jesus, antes mesmo, eu não acreditava em Deus, eu acreditava em Jesus, não acreditava em nada disso. Eu falava muito, eu xingava bastante, ofendia as pessoas e gostava de contar muita piada. A piada, irmãos, cuidado, é uma mentira inventada para ofender alguém. Porque quando você faz uma piada sobre uma pessoa, sobre uma raça ou sobre uma nação de uma pessoa, você está ofendendo ela. E é uma mentira, que isso não aconteceu. É uma coisa que não aconteceu, então eu contava muita piada. Eu também xingava, eu ofendia. Depois que eu parei de fazer essas coisas, depois que eu parei de falar besteira, falar palavrão, sabe, xingar as pessoas, ofender as pessoas e parar de contar piadas também, olha, a minha vida mudou. Ela mudou muito. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, se alguém vem e discute com você, se alguém vem e te provoca, toma cuidado, irmão. Toma cuidado, porque o inimigo quer te provocar, porque ele quer te derrubar. Mas para ele te derrubar, ele tem que usar alguém. Às vezes alguém que está bêbado, às vezes alguém que está, sabe, assim, usuário de droga, que chega em você e quer te enfrentar. Se você não falar nada, você está poupando a tua própria vida. Porque se você não entra na do inimigo, que o inimigo quer que você entre na dele, ele quer que você revide, e você não revida, o silêncio fala mais alto. O silêncio vai falar mais alto. Por mais que a pessoa te ofenda, por mais que a pessoa fale de você, mas o silêncio vai falar mais alto. E tudo aquilo que a pessoa falou contra você, ore por ela. Ore por ela para que o Senhor não cobre dela e ela venha a sofrer também, né, por tudo aquilo que ela fez, que ela venha a sofrer. Então, que não seja a minha culpa do sofrimento do outro. Então, por mais que hoje, por mais que as pessoas discutam comigo, eu procuro não falar nada, principalmente se você tem dom de profecia, não profetizar nada, a ruína de ninguém, o mal de ninguém, não profetizar coisa nenhuma que venha causar dano a si mesmo. Porque se você muito abre os lábios, a si mesmo você pode se arruinar. Bom, vamos ver o horário aqui. 8 minutos. Então nós temos mais 10 minutos. Eu queria contar um testemunho meu, que eu passou eu, meu pai, minha mãe. Eu tinha na faixa de uns 15, 16 anos, por 17 anos. Nós morávamos no sítio. E a minha avó, ela ficou doente, né? Porque ela sempre era doente das pernas, a avó da parte da minha mãe. Só que era uma pessoa dura de lidar. Era uma pessoa que maltratava, né? Falava besteira, xingava. E ela tinha problema nas pernas, ela ficou... Primeiro, ela andava com dificuldade, depois ficou na cadeira de roda, depois da cadeira de roda ficou na cama, né? E depois foi passando o tempo até que ela faleceu. Então, a minha avó, ela ofendia bastante. A minha avó ofendia e não tinha boca, não tinha quem segurasse a boca dela. Ela era uma senhora daquelas de idade bem rude mesmo, do tempo, sabe, bem rude. Então, ela não era ruim, mas falava besteira. E falava muito. Então, ela foi passando o tempo, ela ficou na cadeira de roda. Mas ela ainda tinha as mãos, né? Ela tinha as mãos, ela podia, ela batia, sabe, dava tapa na pessoa que estava cuidando dela, porque a família foi passando de filho em filho, né, para poder cada filho ficar um tempo com ela na casa. Então foi passando, né, de filho em filho, né? Então
ela reclamava da comida, ela reclamava, falava que não cozinhava bem, ela falava que tinha muito pernilongo, ela dormia de dia, depois de noite ela não tinha sono. De noite o sono ia embora. Então, uma vez, quando ela ficou em casa, ela já estava já de cama, mas ainda tinha as mãos ainda, ela podia bater, ela batia o pano e falava assim pro meu pai, Nelson, olha, tem muito pernilongo aqui, essa casa está lotada de pernilongo, tem que desinfetar essa casa, não sei o que, não sei o que. Aí meu pai pediu para eu passar veneno e lançar veneno pro lado da cama dela. Ela já estava tossindo de tanto veneno, meu pai, passa mais, vamos matar esse pernilongo, passa mais. Então ela não andava mais, mas ainda tinha a mão e tinha a boca. Depois, com o tempo, o Senhor foi paralisando um braço, mas ainda ela tinha mais um braço e ainda tinha a boca. Depois o Senhor foi paralisando o outro braço. Então ela não mexia as pernas, não mexia os braços, mas ainda tinha a boca para poder reclamar, para xingar, para falar um monte de besteira. E o Senhor o nosso Deus vai cobrando, porque a cobrança do Senhor, ela é diferente de uma cobrança assim, nossa, humana. Nós, quando vai cobrar alguma coisa de alguém, você vai cobrar na justiça, você põe a pessoa na cadeia, a pessoa vai passar tempo lá na cadeia até cumprir a pena dela. Agora, a de Deus é diferente. A de Deus, ele até coloca você para viver mais, só que numa situação que você não esperava. Que você não esperava. A minha avó sempre foi uma mulher trabalhadeira, cuidou de 10 filhos. E à medida que ela foi arruinando, sabe, das pernas, ela foi ficando de cadeira de roda, ela foi ficando de cama. Só que era uma pessoa assim que falava muito duro com as pessoas. E tinha uma situação. A minha avó, ela era racista. Ela não gostava de pessoa negra. Então os meus cunhados, sabe, que tinha assim, sabe, descendência de negro, mas assim, não era bem escuro, mas para ela já era o suficiente. Já era o suficiente. Só que, presta bem atenção, irmãos, presta bem atenção. Eu quero que os irmãos que são negros também prestem bem atenção. A minha avó, ela era racista. A minha avó foi paralisando as pernas, paralisando os braços, até que paralisou a boca. Aí a família contratou uma enfermeira, e era uma enfermeira negra. Uma enfermeira que a minha família estava pagando para ela cuidar da minha avó na cama, que a minha avó estava usando fralda, tinha que dar banho nela. E era uma mulher simpática, uma mulher, sabe, bem atenciosa, e cuidava dela, falava, ô, dona Emília, né, vamos tomar um banhinho, né, vamos cuidar. E como ela não podia falar, os olhos dela cresciam desse tamanho. Os olhos dela cresciam com aquela vontade de morder, aquela vontade de querer comer aquela pessoa, só porque a pessoa era uma pessoa negra. Até que ela morreu nas mãos de uma negra. Veja bem a cobrança de Deus. Ela não era racista? Morreu nas mãos de uma enfermeira negra, que estava cuidando dela. Muito simpática e fez o serviço muito bem feito, e a minha avó não podia fazer nada. O fim dela foi esse. Então, irmãos, o que eu quero passar para vocês, isso é uma experiência da minha família, uma experiência minha, da minha família. Eu vi isso, vivi isso. O que eu quero passar para vocês, irmãos, cuidado com o que você fala contra o outro irmão teu. Pode ser irmão de sangue, ou pode ser irmão assim de fé, ou pode ser assim uma amizade de um amigo, de um vizinho. Cuidado com o que você fala, porque o mal está no mundo para matar, roubar e destruir. A função dele é essa, é matar, é roubar e destruir. Então ele lança alguém para te provocar. E se você determina uma ruindade para aquela pessoa, quem vai pagar o preço disso aí que você falou é você mesmo. Olha, quantas pessoas, eu vi um amigo meu ofender o próprio filho, porque o filho mudou de gênero, e ele, como era um homem machão, era um homem que
que se vangloriava por causa de ser macho, ele ofendeu o filho dele. Ofendeu na minha frente. Eu vi isso. Na minha frente. Era um amigo e vizinho meu. Depois passou o tempo. E antes dele morrer, ele teve um caso com um rapaz também que mudou de gênero. Não falou contra o rapaz, o próprio filho. Antes de morrer, no final da vida dele, também estava tendo caso, também com um rapaz de gênero, que trocou de gênero. Então, o que adiantou ofender as pessoas? Colheu aquilo que plantou. Então, peço a ti, irmãos e irmãs, toma cuidado com o que se fala, para que não venha a vocês a ser cobrado pela parte do Senhor nosso Deus. Ele é justo e tem mais. Isso não é esquecido. Quando eu trouxer aqui o livro de Apocalipse, aonde que fala sobre o livro da vida e o livro das obras, que serão abertos, no final dos tempos serão abertos e todos serão julgados, e o que tiver escrito ali vai ser julgado em balança justa, peso justo, que o Senhor vai julgar o mundo. Aí sim nós vamos entender que tudo que fizemos de ruim está registrado. Tudo que nós fizemos de bom está registrado. E nós vamos falar sobre isso outro dia. Irmãos, está chegando ao final do nosso horário de culto, nosso horário assim, de gravação, e eu peço que os irmãos, irmãs e amigos do YouTube possa falar para outros e passar para frente esses vídeos e também convidar pessoas para se inscrever, porque o YouTube, à medida que vai assim aumentando a quantia de pessoas que estão se inscrevendo, que estão também, né, dando um joinha, que estão, sabe, curtindo, então ele vai entendendo que está se desenvolvendo e vai abrindo mais espaço para mais ferramentas, para que eu possa uma hora poder gravar aqui uns 40 minutos de vídeo, porque se eu tivesse 40 minutos, tinha muita coisa para trazer. Agora eu vou ter que interromper e terminar, porque já está dando 17 minutos e 37 segundos. Fique com essa mensagem, Deus abençoe a todos e fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.